Imagine um Rio de Janeiro de 1952, com cheiro de mar, som de bondinho rangendo nos trilhos e luzes acesas nas mansões de Copacabana. Agora imagine um homem que tinha tudo, menos coração. Ele se chamava Augusto de Almeida Prado. Alto, elegante, com aquele olhar de quem já decidiu o futuro do mundo inteiro. Aos 32 anos, era o herdeiro mais cobiçado da alta sociedade carioca. As mães empurravam as filhas para ele nos bailes como se fossem mercadoria de luxo. E Augusto, ele ria por dentro, porque tinha feito uma promessa pública na frente de todo mundo, numa festa de Réveillon que ainda era comentada anos depois. Eu, Augusto de Almeida Prado, juro que nunca vou me casar com uma mulher pobre. Casamento é negócio, amor é coisa de quem não tem nada a perder. As pessoas aplaudiram, alguns riram, outros acharam exagero. Mas ele falava sério. Tinha visto a irmã mais velha, Beatriz, quase destruir a família quando se apaixonou por um músico sem eira nem beira. O escândalo quase custou milhões. O pai deles, Comendador Felício, um industrial têxtil que subiu da pobreza para o topo, vendendo tecidos finos para a Europa, quase teve um infarte. Desde aquele dia, Augusto decidiu, nunca repetiria o erro. Até que uma noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira quente de novembro. A mansão dos Almeida Prado, em Copacabana, brilhava como um palácio. Haveria um grande baile beneficente para a Cruz Vermelha. Os vestidos das convidadas mais importantes precisavam de ajustes de última hora. A costureira principal do ateliê, Madame Larousse, ficou doente. Então mandaram uma moça de confiança para salvar a noite. O nome dela era Isabela Santos. Ela chegou pela porta de serviço, carregando uma maleta pesada, o cabelo castanho preso num coque simples, o vestido azul marinho modesto, mas limpo e bem passado. Tinha 24 anos, mãos calejadas de tanto costurar até tarde, e um olhar que não baixava para ninguém. Filha de seu Antônio, um marceneiro de Santa Teresa que mal conseguia pagar o aluguel da casinha apertada. Isabela ajudava o pai como podia e sonhava, em segredo, em um dia ter seu próprio ateliê. Quando ela entrou no salão de provas, as moças ricas a olhavam de cima a baixo. Uma delas sussurrou alto o suficiente para ela ouvir. Cuidado com essa agulha, hein? Não quero que manche meu vestido com cheiro de morro. Isabela não respondeu. Apenas sorriu de leve e continuou trabalhando. Era assim que sobrevivia, com silêncio e dignidade. Augusto estava no jardim, fumando um cigarro, fugindo da multidão, quando ouviu um barulho perto da porta de serviço. Uma figura pequena tentava carregar sozinha uma caixa enorme de tecidos que havia caído. Ele revirou os olhos e foi ajudar, mais por irritação do que por cavalheirismo. Deixa que eu pego, disse ele, com aquela voz grave e autoritária. Isabela ergueu o olhar. Pela primeira vez, os dois se encararam de verdade. Ela não fez reverência, não gaguejou, apenas respondeu, calma. Obrigada, mas eu consigo sozinha. Não quero sujar seu terno caro. Augusto piscou, surpreso. Ninguém falava assim com ele. Ele insistiu e pegou a caixa. Enquanto caminhavam pelos corredores laterais, ele não resistiu. Você trabalha no ateliê da Madame Larousse? Sim, senhor. E gosta do que faz? Isabela parou por um segundo, olhou para ele com aqueles olhos castanhos profundos e respondeu. Gosto de transformar pedaços de tecido em sonhos que outras mulheres vão usar. E o senhor? Gosta de ser quem decide o destino de todo mundo? Augusto sentiu algo estranho no peito. Uma pontada. Um desconforto, como se aquela costureirinha simples tivesse acabado de cutucar uma ferida que ele nem sabia que existia. Ele riu, nervoso. Você sempre fala o que pensa? Só quando me perguntam, ela respondeu, dando de ombros. E o senhor perguntou.
Naquela noite, Augusto não conseguiu tirar Isabela da cabeça. Ele dançou com as debutantes mais bonitas. Sorriu para as filhas de políticos, mas seus olhos procuravam, o tempo todo, aquela moça de vestido azul marinho que entrava e saía discretamente pelas portas de serviço. Quando o baile acabou, ele fez algo que nunca tinha feito na vida. Desceu até a área de serviço, encontrou a governanta e perguntou: "Como se chama aquela costureira que veio hoje?" A mulher arregalou os olhos. "Isabela Santos, doutor Augusto. Por quê?" Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e subiu de volta. Mas algo dentro dele já tinha mudado, porque pela primeira vez em 32 anos, Augusto de Almeida Prado sentiu medo. Medo de que aquela promessa que ele tinha feito com tanto orgulho estivesse prestes a ser destruída por uma simples costureira de Santa Teresa. Se você está gostando da história até aqui, já deixa seu like, e se é sua primeira vez aqui no canal e você gosta de histórias de amor com muita emoção, já se inscreve no canal Contos do Coração e ativa o sininho, porque se você não se inscrever e ativar o sininho, pode ser que você não encontre mais nosso canal e perca as nossas próximas histórias. Comenta aqui embaixo. Você acha que Augusto vai conseguir resistir? Ou o coração dele já está perdido? Os dias seguintes foram um inferno, particular para Augusto. Ele acordava no meio da noite, com a voz dela ecoando na cabeça. Gosta de transformar pedaços de tecido em sonhos que outras mulheres vão usar. Uma simples costureira tinha conseguido, com uma frase, fazer o herdeiro mais poderoso do Rio se sentir vazio. Na segunda-feira seguinte, ele fez algo ridículo. Ligou para o ateliê Madame Larousse e encomendou 6 camisas sociais sob medida. Não precisava de nenhuma. Tinha dezenas no armário. Mas era a única desculpa que encontrou para vê-la novamente. Quando chegou ao ateliê no centro, o coração batia mais forte que quando fechava grandes contratos. Madame Larousse quase desmaiou de alegria ao ver o doutor Augusto em pessoa. Mandou preparar café, biscoitos, o melhor tratamento possível. Mas ele só tinha olhos para uma pessoa. Isabela estava no fundo da sala, sentada perto da janela, costurando pérolas no vestido de noiva. Quando o viu, ela ergueu uma sobrancelha, surpresa, mas não baixou o olhar. "Doutor Augusto, não esperava vê-lo aqui." "Nem eu", ele confessou, com um meio sorriso que não usava com ninguém. "Mas preciso de camisas novas, e ouvi dizer que você é a melhor." Ela corou levemente, mas não perdeu a compostura. "Sou boa no que faço, mas não a melhor. A madame é quem tem o nome." Augusto passou a tarde inteira ali, fingindo escolher tecidos. Na verdade, observava cada movimento dela. O jeito cuidadoso como passava a mão no pano, como mordia o lábio inferior quando se concentrava, como o sol da tarde batia em seu cabelo castanho e deixava reflexos dourados. Antes de ir embora, ele fez o que nunca imaginou fazer. Esperou ela sair do ateliê e a seguiu discretamente até o ponto do bonde. Quando o bonde chegou, ele subiu também, sentando-se 2 bancos atrás. Isabela percebeu, virou-se e o encarou com aqueles olhos honestos. "O senhor está me seguindo?" Augusto sentiu o rosto queimar. Pela primeira vez na vida, foi pego em flagrante. "Estou... Sim, quero conversar com você. Só conversar." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O bonde rangia nos trilhos, descendo a Lapa. Por fim, ela respondeu baixinho. "Doutor Augusto, o senhor vive num mundo e eu em outro. Conversar não vai mudar isso. E se eu quiser que mude?" As palavras saíram antes que ele pudesse segurar. Isabela olhou para ele como se tivesse levado um tapa. "O senhor prometeu em público que nunca se casaria com uma pobre. Todo mundo sabe disso. Eu também sei." Augusto sentiu um aperto no peito. Como ela sabia? Claro, fofocas correm mais rápido que bonde no Rio.
Promessas podem ser quebradas, murmurou ele. Não as que são feitas para proteger a família. Ela respondeu firme. Meu pai me ensinou uma coisa. Orgulho de pobre é a única riqueza que não podem tirar. Eu não vou ser o motivo de o senhor perder a sua. Ela desceu no ponto de Santa Teresa. Augusto desceu atrás. Caminharam lado a lado pelas ladeiras, ele de terno caro, ela com a maletinha simples. As pessoas olhavam estranho. Um casal tão desigual não passava despercebido. Na porta da casinha simples de seu Antônio, Isabela parou. Aqui é meu mundo, doutor. Sem lustres, sem bailes, sem promessas vazias. Obrigada pela companhia, mas é melhor o senhor voltar para Copacabana. Augusto segurou o braço dela com delicadeza antes que ela entrasse. Me chama de Augusto, só Augusto, e me dá uma chance de te conhecer. Uma única chance. Isabela olhou para a mão dele em seu braço, depois para os olhos dele. Havia medo ali, medo verdadeiro. Uma chance, ela sussurrou. Mas se eu sentir que o senhor está brincando com meus sentimentos, eu desapareço da sua vida, entendeu? Ele assentiu. E pela primeira vez sentiu que estava fazendo algo realmente perigoso. Nos dias seguintes, os encontros secretos começaram. Augusto inventava reuniões inexistentes no centro só para passar no ateliê. Levava livros para ela. Ela adorava ler. Descobriu ele. Chocolates belgas, coisas que ela nunca poderia comprar. Isabela aceitava, mas sempre devolvia algo. Um lenço bordado por ela, um doce que o pai havia feito, pequenos gestos que valiam mais que qualquer presente caro. Uma tarde, sentados num banco escondido no Parque da Glória, ele perguntou, por que você não tem medo de mim? Todas as outras moças tremem quando eu chego perto. Isabela sorriu, olhando o pôr do sol. Porque eu não quero nada de você. Não quero seu dinheiro, não quero seu sobrenome. Se eu gostar de você, vai ser só de você. Do homem, não do doutor rico. Augusto ficou em silêncio. Aquela frase entrou nele como uma faca quente. Ele, que sempre foi desejado pelo que tinha, nunca pelo que era. Naquele momento, olhando para ela com o vento bagunçando seu cabelo, ele sentiu o coração batendo descompassado. A promessa que tinha feito começando a ruir como um castelo de areia. Mas o destino não ia facilitar. Naquela mesma noite, quando chegou em casa, o comendador Felício o esperava na sala, com o jornal na mão e o rosto vermelho de raiva. Me contaram que você foi visto andando com uma costureira em Santa Teresa. É verdade, Augusto? O ar ficou pesado. Augusto engoliu seco. E ali, pela primeira vez, ele teve que decidir: continuar mentindo ou começar a lutar pelo que estava sentindo. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar aquele like caprichado e compartilhar com alguém que ama um romance proibido. Comenta aqui, você acha que o comendador vai descobrir tudo? Ou Augusto ainda vai conseguir esconder por mais tempo? E agora, as coisas vão esquentar de verdade, e um segredo do passado vai mudar tudo. O comendador Felício não era homem de ameaças vazias. Naquela noite, a voz dele ecoou pela sala de jantar como um trovão. Você perdeu completamente o juízo, Augusto. Uma costureira? Uma moça que mal tem o que comer? Depois de tudo que eu construí? Augusto estava de pé, mãos nos bolsos, tentando manter a calma que sempre teve. Mas por dentro, algo queimava. Pai, o senhor está exagerando. São só conversas. Conversas? Felício bateu o punho na mesa. Me contaram que você foi visto com ela no Parque da Glória, que anda pegando bonde como um qualquer. O que vai ser agora? Vai trazer essa menina para dentro de casa? Quer ver sua mãe ter um ataque? Dona Helena, a mãe de Augusto, estava sentada no canto, com os olhos cheios d'água. Ela não gritava, só olhava para o filho com aquela decepção silenciosa que dói mais que qualquer bronca.
Meu filho, nós sonhamos tanto com seu futuro. A filha do senador Albuquerque já perguntou por você 2 vezes essa semana. Ela tem educação, tem nome, tem fortuna. Por que jogar tudo fora por uma ilusão? Augusto não dormiu aquela noite. Ficou andando de um lado para o outro no quarto, fumando cigarro atrás de cigarro. A promessa que tinha feito pesava como chumbo no peito. Mas o rosto de Isabela, aquele sorriso calmo, aquela forma honesta de falar, pesava mais. No dia seguinte, ele fez o que o coração mandava. Foi até Santa Teresa logo cedo. Bateu na porta da casinha humilde. Seu Antônio, o pai de Isabela, abriu a porta com cara de desconfiado. Era um homem magro, de mãos grossas, de tanto trabalhar com madeira, mas com um olhar honesto. Doutor Augusto? Perguntou surpreso. Quero falar com a Isabela, seu Antônio. Se o senhor permitir. O marceneiro olhou para trás. Isabela apareceu na porta, limpando as mãos num pano. Vestia um vestido simples florido, cabelo solto. Estava ainda mais bonita à luz do dia. Eles caminharam até um pequeno largo tranquilo. Sentaram num banco de pedra. Augusto contou tudo. A briga com o pai, as ameaças, o peso da promessa. Isabela ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela segurou a mão dele. Pela primeira vez. Augusto, eu não quero ser a causa da sua desgraça. Meu pai e eu mal conseguimos pagar as contas. Se sua família te deserdar, o que vai sobrar para nós dois? Só sofrimento. Ele virou o rosto para ela. Seus olhos estavam vermelhos. Eu nunca senti isso por ninguém, Isabela. Nunca. Eu achava que amor era fraqueza. Hoje eu vejo que é a única coisa que me faz sentir vivo. E então aconteceu. Ele se inclinou devagar. Ela não recuou. Seus lábios se encontraram num beijo tímido, quase assustado. Um beijo que começou suave e foi ganhando força, como se os dois estivessem se afogando e finalmente encontrassem ar. Quando se afastaram, Isabela tinha lágrimas nos olhos. Isso é loucura, sussurrou ela. A mais linda das loucuras. Ele respondeu, encostando a testa na dela. A partir daquele dia, os encontros viraram parte da rotina secreta deles. Augusto marcava reuniões que não existiam. Isabela saía mais cedo do ateliê com desculpas. Eles se viam no Parque da Glória, no bondinho do Pão de Açúcar ao entardecer, ou até num cinema discreto no centro, onde ficavam de mãos dadas no escuro. Augusto descobria uma Isabela diferente a cada encontro. Ela falava de livros que lia escondido, das dificuldades da vida, dos sonhos de ter um pequeno ateliê só dela. Ele, por sua vez, contava sobre a pressão de carregar o nome da família, sobre como se sentia preso dentro da própria vida. Mas o segredo não duraria para sempre. Numa tarde chuvosa, enquanto eles se abrigavam debaixo de uma árvore no jardim botânico, um flash de luz os cegou por um segundo. Um fotógrafo, daqueles que vendiam fofoca para as colunas sociais, tinha tirado uma foto deles juntos. No dia seguinte, o jornal Correio da Manhã estampava na seção de sociedade, em letras pequenas mas venenosas: herdeiro dos Almeida Prado, visto em clima romântico com misteriosa jovem humilde. Será que o solteiro mais cobiçado do Rio está quebrando sua famosa promessa? A bomba explodiu dentro da mansão de Copacabana. Dona Helena quase desmaiou. O comendador Felício chamou Augusto no escritório e foi direto. Ou você termina isso agora, ou eu tiro seu nome da empresa. Você escolhe a família ou essa moça. Augusto ficou em silêncio por longos segundos. Depois olhou o pai nos olhos e disse a frase que mudaria tudo. Eu escolho ela, pai. O comendador empalideceu. Então considere-se fora desta casa e dos negócios a partir de hoje. Augusto saiu da mansão com apenas uma mala. Sem carro, sem motorista. Pegou um táxi e foi direto para Santa Teresa.
Quando Isabela abriu a porta e o viu ali, molhado de chuva, com a mala na mão, ela levou a mão à boca. Meu Deus, o que você fez? Eu escolhi você, ele disse com a voz embargada. Agora não tenho mais nada, só você. Isabela o abraçou forte, chorando, mas no fundo do coração ela sabia que a luta estava só começando, porque quando uma família poderosa decide destruir alguém, ela não costuma falhar. Augusto realmente largou tudo por ela, mas será que o amor deles vai resistir à fúria da família Almeida Prado? Se você está sentindo cada pedacinho dessa história, deixa seu like agora e comenta. Eu acredito no amor deles, ou a família vai acabar com tudo. Quero saber sua opinião de verdade. E a partir de agora, as consequências vão bater forte na porta dos dois. E um segredo do passado de Isabela vai aparecer. Augusto nunca imaginou que a pobreza tivesse cheiro. Era cheiro de café coado na hora, de madeira recém-cortada na oficina do seu Antônio e de sabão de barra secando no varal. Na casinha de 2 quartos em Santa Teresa não havia lustres de cristal nem tapetes persas. Só um sofá velho, uma mesa de jantar riscada e o som constante dos bondes subindo a ladeira. Mesmo assim, nos primeiros dias, ele se sentia o homem mais rico do mundo. Isabela acordava cedo, preparava café com pão na chapa e dava um beijo nele antes de sair para o ateliê. Seu Antônio, embora ainda desconfiado, acabou abrindo espaço na oficina para Augusto ajudar com entregas e contabilidade. O rapaz entendia de números, afinal. À noite, os 3 jantavam juntos feijão com arroz e um pedaço de carne que Isabela insistia em comprar, só hoje. Mas a realidade não demorou a apertar. Sem dinheiro no banco e sem acesso aos negócios da família, Augusto viu sua antiga vida desmoronar. O comendador Felício não brincou. Cortou todos os cartões, avisou todos os amigos e sócios que quem ajudasse o filho seria considerado inimigo. De repente, portas que antes se abriam com um sorriso, agora se fechavam na cara dele. Uma tarde, enquanto Augusto carregava uma cômoda pesada com seu Antônio, sentiu uma dor forte no ombro. O marceneiro olhou para ele preocupado. Meu filho, você não nasceu para isso. Seu corpo não aguenta. Eu aguento o que for preciso, respondeu Augusto, suando. Por ela, eu aguento. Isabela via tudo. Via o orgulho dele se despedaçando aos poucos. Via quando ele ficava em silêncio olhando pela janela, lembrando da vida que deixou para trás. E isso partia o coração dela. Augusto, talvez seja melhor você voltar, ela disse uma noite, enquanto os 2 estavam deitados no quartinho apertado. Eu te amo, mas não quero te ver destruído por minha causa. Ele virou o rosto para ela, os olhos brilhando no escuro. Destruído? Isabela, pela primeira vez na vida eu me sinto inteiro. Pode ser duro, pode ser humilde, mas é real, e é com você. Eles se beijaram com uma urgência nova, quase desesperada. As mãos dele percorriam o corpo dela com reverência, como se tivesse medo de acordar e descobrir que era sonho. Pela primeira vez, fizeram amor. Foi doce, intenso e cheio de lágrimas. Lágrimas de medo, de amor e de esperança. Mas o mundo lá fora não parava. Uma semana depois, uma carta chegou. Era de Dona Helena, a mãe dele, escrita à mão com letra tremida. Meu filho, seu pai está doente. O coração não aguenta mais. Os médicos dizem que pode ser grave. Volte para casa. Deixe essa moça e volte. Ainda há tempo de consertar tudo. Augusto leu a carta 3 vezes. Isabela, ao lado dele, ficou em silêncio. Você vai? Perguntou ela com a voz quase sumindo. Não sei, ele respondeu honestamente. Ele é meu pai. Naquela mesma noite, enquanto Augusto ainda pensava no que fazer, alguém bateu forte na porta da casinha. Era quase meia-noite. Seu Antônio foi atender.
Do lado de fora estava um homem bem vestido, com cara de advogado. Doutor Augusto de Almeida Prado? Sou eu. O homem entregou um envelope grosso. Ordem judicial. Seus pais entraram com pedido de interdição. Alegam que o senhor não está em pleno juízo por causa de influências externas. Se não comparecer à audiência, perderá todos os direitos sobre qualquer herança futura. Isabela, que ouvia da sala, sentiu o chão faltar. Augusto abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro tinha mais uma coisa, uma foto antiga, amarelada. Nela, uma mulher muito parecida com Isabela, abraçada com um homem rico, o próprio comendador Felício, bem mais jovem. A legenda escrita à mão atrás da foto: Maria Santos, amante de Felício Almeida Prado em 1931, mãe de Isabela Santos. Augusto virou o rosto lentamente para Isabela. Ela estava pálida. Isabela, isso é verdade? Ela baixou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu não sabia. Meu pai nunca me contou o nome. Só que minha mãe tinha trabalhado como costureira numa casa grande e que engravidou de um homem casado. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Eu juro que não sabia que era ele. O silêncio que caiu foi pesado. Augusto sentiu o mundo girar. A mulher que ele amava era filha do próprio pai dele, uma filha ilegítima, um segredo sujo que a família Almeida Prado escondeu por mais de 20 anos. Seu Antônio, que estava na porta, finalmente falou com a voz rouca. Eu criei você como filha, Isabela. Mas sim, sua mãe trabalhou na casa deles, e o comendador. Ele prometeu ajudar. Depois sumiu. Augusto sentou no sofá, atordoado. Tudo fazia um sentido doentio agora. O ódio do pai, a pressa em destruir o relacionamento, as ameaças. Ele olhou para Isabela, que chorava baixinho. Você ainda me quer? Perguntou ela com a voz quebrada. Sabendo disso tudo? Augusto se levantou, caminhou até ela e segurou seu rosto com as 2 mãos. Eu te amo, Isabela. Não importa o sangue, não importa o passado. Eu escolhi você uma vez. Escolho de novo. E vou escolher quantas vezes forem necessárias. Eles se abraçaram forte, enquanto a chuva começava a cair lá fora. Mas dentro do peito de Augusto, uma nova determinação nascia. Ele não ia mais fugir, ia lutar, não só pelo amor deles, mas pela verdade que a família dele tentou enterrar. A chuva caía forte sobre o rio, como se o céu também estivesse chorando aquela confusão toda. Augusto não dormiu. Ficou a noite inteira sentado na beira da cama, olhando para Isabela, que finalmente havia pegado no sono, exausta de tanto chorar. Ele acariciava o cabelo dela devagar, o coração apertado, filha do próprio pai, meia-irmã por parte de pai. A vida tinha um senso de humor cruel, mas estranhamente isso não diminuiu o amor. Pelo contrário, agora ele entendia o ódio do comendador. Não era só preconceito de classe, era medo, medo que o passado sujo viesse à tona. De manhã cedo, ele se vestiu com a melhor roupa que ainda tinha, uma camisa branca simples e calça escura, e deu um beijo na testa de Isabela. Vou resolver isso, sussurrou. Hoje. Não vai sozinho, ela pediu segurando a mão dele. Mas, por favor, vou sim. Isso é entre mim e ele. Ele pegou o bonde até Copacabana. Cada rangido dos trilhos parecia ecoar dentro do peito. Quando chegou na mansão, o porteiro quase não quis deixar ele entrar. Só depois de insistir muito, a porta se abriu. O comendador Felício estava na sala de estar, sentado na poltrona de couro, mais velho e cansado do que Augusto lembrava. Dona Helena estava ao lado, pálida. Veio rastejar de volta? Perguntou o pai, sem nem olhar para ele. Augusto parou no meio da sala, firme. Não, vim trazer a verdade para dentro dessa casa. Ele tirou a foto amarelada do bolso e jogou sobre a mesinha de centro.
A foto de Maria Santos, jovem e sorridente, ao lado de um Felício muito mais novo. O silêncio foi mortal. Dona Helena levou a mão à boca. Felício empalideceu, depois ficou vermelho. Onde conseguiu isso? Rosnou ele. Não importa. O que importa é que Isabela é sua filha, minha meia-irmã, e mesmo assim, eu a amo, e vou casar com ela. Felício se levantou com dificuldade, o rosto deformado de raiva e vergonha. Você não entende nada. Aquela mulher era só uma costureira qualquer, uma aventura. Eu dei dinheiro para ela sumir, mas ela resolveu ter a criança. Eu nunca quis saber dessa menina. Pois ela cresceu, disse Augusto, a voz tremendo de ódio. Cresceu honesta, forte e boa, coisa que o senhor nunca foi. Dona Helena começou a chorar baixinho. Meu Deus! Augusto, isso não pode ser verdade. É verdade, mãe, e eu não me importo. Sangue não define quem nós somos, amor define. Felício deu um passo à frente apontando o dedo. Se você casar com ela, eu vou te destruir. Vou fazer com que ninguém mais te empregue. Vou espalhar que você enlouqueceu. E ainda posso fazer a vida daquela moça virar um inferno. É isso que você quer? Augusto sorriu. Um sorriso triste, mas corajoso. O senhor pode tirar tudo de mim. Dinheiro, nome, futuro. Mas não pode tirar o que eu sinto por ela. E sabe o que é mais engraçado? Eu que sempre achei que amor era fraqueza. Hoje vejo que é a única força que o senhor nunca teve. Ele virou as costas e caminhou até a porta. Antes de sair, ainda disse, eu vou casar com Isabela, com ou sem a bênção dessa família. E se o senhor tentar nos destruir, eu conto toda a história para os jornais. A escolha é sua agora. A porta bateu atrás dele. Do lado de fora, a chuva continuava. Augusto andou sem rumo por Copacabana, molhado até os ossos, sentindo um misto de liberdade e terror. Tinha enfrentado o pai, mas e agora? Como sustentaria Isabela? Como construiria uma vida? Quando chegou de volta em Santa Teresa, encharcado, Isabela o esperava na porta com uma toalha. Ela o abraçou forte, sem perguntar nada. Apenas o abraçou. Naquela noite, deitados no quartinho pequeno, ela falou baixinho. Eu tenho medo, Augusto. Medo de te fazer infeliz. Ele virou o rosto para ela, segurou seu queixo com carinho. Olha para mim. Eu era infeliz lá naquela mansão. Tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu não tenho quase nada. Mas eu tenho você. E isso basta. Eles se amaram novamente, dessa vez com uma urgência diferente. Como se o mundo pudesse acabar amanhã e eles quisessem viver tudo hoje. Depois, Isabela adormeceu em seu peito. Augusto ficou acordado, olhando o teto rachado, pensando em como ia arrumar um emprego, um futuro, uma vida digna para ela. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. 2 dias depois, um envelope chegou na casinha. Era do advogado da família. Dentro, tinha um documento curto e uma carta. A carta era de Dona Helena. Meu filho, seu pai teve outro problema no coração ontem à noite. Os médicos não sabem se ele vai resistir. Ele me pediu para te entregar isso. Não é perdão, mas talvez seja um começo. Cuide dela e cuide de você, sua mãe que te ama. Dentro do envelope também havia um cheque. Não era a fortuna toda, mas era o suficiente para recomeçar. E uma nota escrita à mão pelo próprio Felício, com letra trêmula. Case-se com ela se quiser, mas nunca traga essa menina aqui. O passado fica enterrado. Augusto leu e releu. Depois mostrou para Isabela. Ela chorou, de alívio, de tristeza, de tudo. O que você vai fazer? Perguntou ela. Augusto rasgou o cheque ao meio, devagar. Não quero o dinheiro dele, quero construir nossa vida do zero, com as nossas mãos. Isabela sorriu entre lágrimas e o beijou.
Então vamos construir. Mas enquanto eles se abraçavam, ninguém sabia que o comendador Felício, deitado na cama do hospital, ainda tinha uma última carta na manga. Uma carta que poderia destruir tudo de novo. Que capítulo pesado, né? Augusto enfrentou o pai, rasgou o cheque, mas será que o comendador vai realmente aceitar ou ainda tem uma bomba guardada? E agora vem o final emocionante dessa história. Prometo que vai valer cada minuto. 3 meses se passaram. O Rio de Janeiro seguia seu ritmo agitado, mas dentro da casinha de Santa Teresa, o tempo parecia mais lento, mais doce. Augusto acordava todos os dias com o cheiro de café e o som de Isabela cantando baixinho na cozinha. Ele havia conseguido um emprego como contador numa pequena fábrica de móveis no bairro da Tijuca. Não era grande coisa. Ganhava pouco mais que um operário, mas era honesto. E era dele. Seu Antônio, vendo o esforço do rapaz, acabou aceitando-o de vez. À noite, os 3 sentavam na varanda apertada, conversavam sobre o dia, riam das dificuldades e sonhavam com um futuro melhor. Isabela continuava no ateliê, mas agora sonhava alto. Queria abrir um pequeno canto de costura só dela, com o nome Ateliê Isabela Prado. O nome Prado ainda pesava. Uma tarde, Augusto chegou mais cedo em casa, com um buquê de flores simples que havia comprado na feira. Isabela estava costurando no quintal. Quando o viu, sorriu daquele jeito que ainda fazia o coração dele disparar. "Case comigo", ele disse sem rodeios, caindo de joelhos ali mesmo, no chão de cimento. "Não tenho anel de ouro, não tenho festa grande, não tenho mansão, mas tenho meu coração inteiro. Casa comigo, Isabela Santos." Ela cobriu a boca, lágrimas escorrendo. "Augusto, você tem certeza? Sua família... Minha família agora é você e seu pai. E essa casinha. Casa comigo." Isabela se ajoelhou também, abraçando-o forte. "Sim, 1000 vezes sim." O casamento foi simples, num sábado ensolarado de março de 1953, na pequena igreja de Santa Teresa. Sem fotógrafos da sociedade, sem colunas sociais, sem luxo. Apenas alguns amigos do ateliê, vizinhos, seu Antônio orgulhoso no altar e um padre que sorria emocionado. Isabela usava um vestido branco que ela mesma costurou, simples, com detalhes em renda que levou semanas para bordar. Augusto usava o único terno bom que ainda tinha. Quando ela entrou na igreja de braço dado com o pai, Augusto chorou. Chorou sem vergonha, na frente de todo mundo. Durante a cerimônia, ele segurou as mãos dela e disse os votos com a voz embargada. "Eu prometi um dia que nunca me casaria com uma pobre. Hoje eu quebro aquela promessa com o maior orgulho da minha vida. Porque você, Isabela, me ensinou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, está no amor que a gente sente. Eu te amo, e vou te amar mesmo quando a vida ficar difícil, mesmo quando a gente não tiver quase nada. Você é minha maior vitória." Isabela respondeu entre lágrimas. "Eu sempre tive medo de amar alguém como você, mas você me mostrou que por trás do homem rico existia um homem bom. Eu te amo, Augusto, e vou estar ao seu lado em todas as ladeiras dessa vida." Eles se beijaram selando a promessa. A igreja aplaudiu. Seu Antônio chorava no banco da frente, mas o destino ainda tinha uma última cena. 2 dias depois do casamento, uma carta chegou. Era de Dona Helena. Dentro, um convite simples. "Gostaríamos de conhecê-la. Sem brigas, sem julgamentos, apenas como família. Venham jantar em casa no próximo domingo. Sua mãe que sente saudade." Augusto e Isabela se olharam. Ele quase recusou, mas ela segurou sua mão. "Vamos, não por eles, por nós, para fechar esse ciclo." No domingo, eles subiram a ladeira de Copacabana de mãos dadas. A mansão parecia a mesma de sempre, mas agora parecia estranha, distante.
Dona Helena abriu a porta pessoalmente. Seus olhos se encheram d'água ao ver Isabela. Ela hesitou. Depois puxou a nora para um abraço demorado. Você se parece tanto com ela, sussurrou. Com sua mãe. O comendador Felício estava sentado na sala, mais magro, mais fraco depois do problema no coração. Não se levantou. Apenas olhou para os dois por longos segundos. Sente-se, disse rouco. O jantar foi tenso no começo. Poucas palavras. Mas aos poucos a verdade veio à tona. Felício admitiu com dificuldade o erro do passado. Não pediu perdão completo. Homens como ele demoram para isso. Mas reconheceu que Isabela era sangue do seu sangue. Eu errei com a mãe dela, confessou. E errei com você, Augusto. Talvez o orgulho tenha me cegado. Augusto segurou a mão de Isabela embaixo da mesa. Não quero sua fortuna, pai. Só quero que aceite minha esposa. Isso é o suficiente. Felício olhou para Isabela. Pela primeira vez, viu nela não a ameaça, mas a força tranquila que a mãe dela também tinha. Seja bem-vinda à família, disse por fim com a voz embargada. Mesmo que eu não mereça. Não foi um abraço caloroso. Não foi reconciliação completa, mas foi um começo. Meses depois, Augusto e Isabela abriram o pequeno ateliê Isabela Prado no centro. Com o tempo, o negócio cresceu. Eles nunca voltaram a morar na mansão, mas visitavam de vez em quando. Dona Helena ia até Santa Teresa levar doces e ver o neto que nasceu 1 ano depois. Um menino forte chamado Antônio Felício. E toda noite, antes de dormir, Augusto puxava Isabela para perto e sussurrava. Eu prometi nunca me casar com uma pobre. Graças a Deus eu quebrei essa promessa. Ela ria e respondia. E eu prometi nunca me apaixonar por um rico. Também quebrei. O amor deles não foi fácil, não foi perfeito, mas foi verdadeiro. E no Rio de Janeiro dos anos 50, em meio a tantas barreiras de classe e preconceitos, eles provaram que às vezes o coração é mais forte que qualquer promessa. Fim. Que jornada linda essa dos dois, né? Do orgulho à entrega total, da dor à cura. E se você quer mais histórias como essa, ou com um final diferente, mais dramático, etc., é só pedir e deixar sua sugestão nos comentários. Eu leio todos. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Só o amor constrói, para eu saber quem ficou comigo até o final. Obrigado por acompanhar essa linda história de amor proibido. Nos vemos no próximo conto, com muito mais paixão e emoção. Com carinho, Contos do Coração.